Boa noite, meus queridos. Mais uma aula especial para vocês, nossa segunda aula de raciocínio lógico. E hoje o nosso assunto será equivalência, negação e conclusão de conectivos. Fique de olho em tudo isso, que vai ser uma aula abençoada e espero que você compreenda cada detalhe que serão feitos nesta noite. Queridos, mais importante de tudo isso, algumas regrinhas você tem que memorizar. Lembrando que raciocínio lógico não é interpretação de texto, raciocínio lógico é uma estrutura que você precisa armazenar no seu cérebro. Fechou? Tranquilo? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ué, tô errando aqui. Aê! Eita, nós! Vamos lá, galera. Equivalência, negação e conclusão. Vamos falar primeiro algumas dicas. Dentro da equivalência, algo eu preciso falar para vocês, ok? Bom, o que é equivalência de conectivos? Eu vou dizer assim, ó, vou chamar de A e B. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro, deixa eu mudar esse equivalência e vou colocar aqui na frente, ok? Se eu colocar assim, ó, P e Q, pronto, é equivalente ao símbolo de equivalência. Eu posso trocar a ordem sem problema nenhum, Q e P, ok? Se eu tenho P ou Q, eu também posso trocar a ordem sem problema nenhum, Q ou P. Se eu tiver P, sei somente se Q, eu também posso trocar a ordem sem problema nenhum, Q, sei somente se P. Se eu tiver ou P ou Q, eu também posso trocar a ordem sem problema nenhum, Q ou P. Perceba que eu deixei um de fora, e é exatamente esse de fora que eu quero dizer. Por exemplo, se eu tenho P, então Q. A equivalência do P, então Q, queridos, vai ser o seguinte. Eu não posso simplesmente fazer o quê? Trocar a ordem, exatamente assim, ó. Quando eu troco a ordem, obrigatoriamente eu faço uma contrapositiva, eu tenho que negar. Então, essa é a nossa primeira regra de equivalência. O que eu quero que você entenda, então? Na condicional, vamos fazer grande aqui, ó. P, então, Q. A equivalência dela é você voltar. Quando eu volto, eu só posso voltar negando. Se eu voltar, eu volto negando. E aí, então, fica não Q, então não P. Ok? Tranquilo assim? É muito legal, faz a técnica da volta e vai ser feliz. Professor, voltei, o que eu faço? Voltou, tem que negar. Voltou, tem que negar. Qual que é a única que tem isso? A condicional. Voltou, tem que negar. Fechou? Essa é muito utilizada. Mas olha só que lindo isso, estou arrepiado. Essa é a primeira, já me arrepiei, ó. Só que existe mais uma. Também para condicional. Imagine que a condicional fala assim, olha, eu sou uma condicional, quero fazer uma equivalência, só que eu não quero ter uma equivalência, ter uma equivalência usando condicional de novo. Aí o que acontece, queridos? A condicional, ela vai virar um ou, olha isso. A condicional vira um ou. Para que isso ocorra, o que eu faço? Eu nego a primeira e mantenho a segunda. Ok? Eu nego a primeira e mantenho a segunda e troco pelo conectivo ou. Fechou a ideia? Tranquilo? E a recíproca é verdadeira, e isso eu quero que você entenda. Se P, então Q, não P ou Q. Olha que legal. Aí o ou, queridos, o ou, como a condicional virou um ou, o ou também tem direito de virar uma condicional. Então, se eu tenho um P ou Q, perceba que aqui em cima, o meu P ou Q, eu inverti sem problema nenhum, porém era um ou e continuou sendo ou. Mas agora, se o ou chega no juízo, imagine que fosse um juiz, vamos brincar aqui, e ele falasse assim, olha, seu juiz,
Se a condicional pode virar um ou, eu também tenho um direito, o mesmo direito de resposta, o mesmo direito. E aí o juiz fala exatamente isso. Ou, você quer ser outra coisa sem ser ou? Sim. Bom, então você vai ser uma condicional. Ele fala, então tudo bem, eu quero ser uma condicional. Por isso, a recíproca é verdadeira. Eu nego a primeira, mantenho a segunda e viro uma condicional. É a única regra, queridos, que eu quero que você grave, essas 3 regrinhas de equivalência, ok? As outras pode trocar a ordem sem problema nenhum. Professor, vamos repetir? Vamos. Se P, então Q? Vai lá, se eu volto negando, vai ficar não Q, então não P. A segunda regra é P, então Q, a condicional querendo virar um ou. Eu nego a primeira, então vai ficar não P ou Q. Aí o ou por si só pede o direito de resposta, o direito de também fazer a mesma coisa. Aí ele fala, tudo bem, se P ou Q, o que eu faço? Eu nego a primeira, condicional mantém a segunda. Ok? É apenas isso e nada mais que isso. Professor, e agora? Agora vamos fazer exercício sobre isso e ver se a gente consegue matar uma a uma com todos os detalhes. Se Ana é bela, primeiro detalhe, vamos lembrar lá, ó, depois do C até antes do então é primeira parte, ó, eu gosto de chamar de primeira parte, eu não gosto de chamar de letra, eu gosto de chamar de primeira parte e segunda parte. Karina é feia, segunda parte. Como ele pede equivalente, então eu tenho primeira, então segunda. A primeira regra que eu tento fazer qual é? Ah, professor, você vai voltar. Quando você volta negando. Exatamente isso. Quando eu volto negando. Então vai ficar o quê? Não segunda, então não primeira. Então quem é minha segunda? Karina. Então vai ter que ficar que Karina não é feia. Então onde está que Karina é feia está eliminado. Vamos eliminar? Ah, professor, você já vai eliminando? Exato. Ó, Karina é feia, está eliminado. Opa, Karina não é feia, perfeito. Ok. Ok, queridos? Então tem que ficar assim. Ele não pode começar com Ana, está eliminado. Ele não pode começar com Ana, está eliminado. Ele não pode começar com Ana. Olha que lindo isso, só sobrou a alternativa correta. Vamos ver se é verdade? Ah, ele voltou negando. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. Olha que lindo isso, estou arrepiado. Isso é uma verdade. Resposta alternativa E. Começamos bem! Ô, noite abençoada, começamos bem. Professor, que você está tomando pepinga? Não, estou tomando água, ok? Vamos lá, gente. Marca alternativo contém uma proposição de novo, equivalente. O legal da lógica é que ele te dá já o que ele quer. Não é igual a matemática, você tem que saber se é juros, se é porcentagem, se é regra de 3. Não. Ele fala assim, olha, contém uma proposição equivalente. Então eu quero a equivalência. Professor, então eu vou ficar craque nisso aqui? Você vai ficar craque, meu querido. Então vamos pegar essa frase aqui, ó, eu vou perder um tempinho aqui, vou jogar ela para baixo aqui, ó, para fazer um risco, ai que bonito, vou fazer um risco bonito nela, ó. O que eu falei? Depois do C até antes do então, a primeira parte, já tô arrepiado, ó, arrepiei, ó, separa, depois do então até o final. Isso aqui parece português, quando você está desmembrando sujeito de predicado. Então faça isso e vai ser feliz, ok? Primeira e segunda parte, ok? O que ele pede? Equivalência. Se eu for da segunda para a primeira, o que eu faço? Eu volto. Quando eu volto negando. Então vai ficar o quê? Volta negando. Olha lá, queridos. Eu vou começar na Maria. Vai ter que começar na Maria, fechou? Se for para condicional, tem que voltar na Maria. Só que olha só, eu já tenho um não aqui, ó. E você sabe que você tem que negar. Uma dupla negação dá uma afirmação. Então vai ter que ser o quê? Maria cortou o cabelo. Então onde está que Maria não cortou o cabelo, professor? Está eliminado. Maria cortou o cabelo, só que essa ideia é para uma condicional e não simplesmente usando o ou. Então ela está eliminado. João, começou com João, está errado. Maria cortou o cabelo. Olha lá, Maria, que lindo aqui, ó. De novo, ó, Maria cortou o cabelo, está numa condicional, ok? E agora eu tenho que negar a segunda, que ó, voltou negando. João não comprou arroz. Perfeito. Alternativa E, sem sombra de dúvida. Vocês estão vendo como é fácil? Vocês estão vendo como é simples? Ok? Então a regra de voltar negando para condicional é, ó. Tá? Ai, professor, e se for para ou? Primeiro você tenta com a condicional. Se não tiver, você vai para ou. E quando for de condicional para ou, o que eu faço? Nego a primeira.
e mantém a segunda e vira ou. Fechou? É tranquilo assim, é tranquilo assim. Só uma coisa pra você não esquecer mais, você sempre, por onde você for começar, sempre você vai começar negando. Porque quando você vai da segunda para a primeira, você vai ter que ir negando. Quando você for para o ou, você vai da primeira para a segunda, você também começa negando, sempre negando, sempre negando, sempre negando, sempre negando. Então vamos lá, o coro anda. Um economista deu a seguinte declaração: se os juros são altos, então a inflação é baixa. Uma proposição logicamente equivalente. De novo, ele pede a equivalência. Ok? Então vamos separar? Depois do se até antes do então, primeira parte. Depois do então até o final, segunda parte. Primeira parte e segunda parte. Bom, a primeira que eu tento qual é? Voltar. Quando eu volto negando. Então vai ficar, a inflação não é baixa, usando a condicional. A inflação não é baixa. Se for com inflação, a inflação não é baixa. Opa, a resposta A está falando que a inflação não é baixa, a B também está falando que a inflação não é baixa. Aqui ele começou com juros, essa está eliminada, essa começou com juros, está eliminada, essa aqui também está eliminada. Sotrou entre a A e a B. Bom, vai ficar, se a inflação não é baixa, então os juros bancários tem que negar, não são altos. Alternativa A, resposta do problema. Professor, se continuar assim, daqui meia hora nós vamos embora. Uhul! Também não é assim, né, querido? Nós temos mais de 30 questões hoje, suavemente. Equivalência é isso, negação nós vamos trabalhar um pouquinho mais, mas vamos continuar que a coisa tá bonita. Estou arrepiado já. De novo ele quer equivalência. Se o bebê chora, então a mamadeira está quente. De novo ele quer equivalência. Por isso que tem algumas questões que tem que ser um pouco difíceis, senão perde a graça. Aí vocês não precisam de mim, ok? Primeira e segunda. O bebê chora, então a mamadeira está quente. Vou voltar negando. Então, se for usando condicional, vai ter que ser se. Não tem se, está eliminado. Está eliminado. Se a mamadeira nega, não está quente, então o bebê não chora. Alternativa E, resposta do problema. Fechou? Tranquilo até aí, meu querido? Vamos continuar. Olha essa aqui, olha que lindo isso, queridos. Se você olha nos meus olhos, olha só que frase. Se você não olha nos meus olhos, então eu não me sinto um ser humano. Olha que lindo isso. Se você está querendo, querido, algo com alguém para namorar, olha que frase perfeita, olha que proposição. Se você não olha nos meus olhos, eu não me sinto um ser humano. Ele pede o que aqui? Ele também quer saber o mesmo que dizer que, ou seja, ele quer equivalência disso. Bom, vamos separar? Depois do se até antes do então. Se você não olha nos meus olhos, então eu não me sinto um ser humano. Primeira tentativa nossa será o quê? Voltar negando. Quando eu volto negando, tem que usar o se. Então, se for essa, vai ter que ser negar, uma negação é que me sinto um ser humano. Me sinto um ser humano. Vamos lá. Me sinto um ser humano. Se eu me sinto um ser humano, ó, tem que ter o se me sinto um ser humano, então nega. Negar uma negação dá uma afirmação. Você olha nos meus olhos. Alternativa B. Se me sinto um ser humano, você olha nos meus olhos. Alternativa B, sem sombra de dúvida. Até agora nenhuma usando ou, ok? Ó, não foi escolha não. Isso aqui é o que geralmente cai mais com condicional, mas vai ter com ou em algum momento aí. Vamos lá. Marque a proposição equivalente. Se Laura viajou para a Inglaterra, vamos separar. Se Laura viajou para a Inglaterra, então Laura viajou para o exterior. Bom, a equivalência, eu vou voltar o quê? Você volta negando. Então vai ter que ficar, Laura não viajou para o exterior. Lembrando que quando eu volto negando é usando quem? O se. Se Laura não viajou para o exterior, não é para a Inglaterra, está eliminado. Opa, essa tá pode, ó, Laura não viajou para o exterior, então Laura não viajou para a Inglaterra. Alternativa B, resposta do problema. Fechou? Agora, dizer que Pedro não é pedreiro, Paulo é paulista, é do ponto de vista lógico mesmo que dizer. Quando ele fala do ponto de vista lógico, queridos, com uma proposição só, ó, aqui ele está pedindo a equivalência, tá? O mesmo que dizer. Ou seja, qual é a equivalência dela?
Perceba que agora não é condicional, é ou, ok? Vamos lembrar? Quando eu tenho P ou Q, qual é a regra? A regra é sempre começa negando. Nega a primeira, você vai negar, e aqui manter. Nega igual. Fechou? Então vai ficar nega, vai ficar Pedro. Se for para manter, ó, e aí deixa de ser um ou e vira uma condicional. Fechou? Então, beleza. Então, tem TC, todas têm C, tá tudo beleza aí. Mas, olha lá, negar, uma dupla negação dá uma afirmação. Então, Pedro é pedreiro. Aqui tá. Mantém a segunda. Pronto, alternativa A, resposta do problema. Fechou? Simplesmente isso, querido. Sempre na equivalência você começa negando. Se for de condicional para condicional, da segunda para a primeira você volta negando. Se for o ou, nega a primeira. Então você sempre vai começar negando para dar a resposta. Joinha, resposta alternativa A. Questão 8. Se Lúcia é pintora, então ela é feliz. Volta negando. Se ela não é feliz, ou seja, se Lúcia não é feliz, então Lúcia não é pintora. Portanto, sem sombra de dúvida, alternativa A. Fechou? Beleza? Vamos continuar. Olha essa aqui. Ele deu ou e pede também a equivalência com ou. O segredo está aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês têm que começar negando? Então vamos ser inteligentes. Eu tenho que começar negando, perfeito? Então vamos supor, queridos, se eu tenho que começar negando, começa por onde tem não aqui, ó. Você vai começar negando, porque é o seguinte, ó, eu posso começar por aqui, ó. Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Mas vamos lá, deixa eu explicar antes da resposta. Lembra que a gente tem que começar negando? Então procura, ó. Sherlock Holmes, vamos lá. O que você vai fazer? É ou eu quero uma condicional, então eu vou procurar entre as duas. Se não tiver, fechou. Escolho qualquer uma das duas para colocar o não. Fechou? Mas olha só que lindo. A sua segunda não está com não? Tá. Então vai nela e nega. Que seria o quê? Se eu trocar a ordem aqui, não teria problema nenhum. Eu poderia ter colocado aqui, ó. Bernardo não é engenheiro ou o André é artista. Lembra que eu falei lá no começo que você pode trocar a ordem do ou sem problema nenhum? Olha lá, seria isso que eu estou falando, ó. Você não tem que começar sempre negando? Tem, então procura aqui, ó. Vamos negar essa e essa aqui nós vamos manter. Pronto, e de ou vira uma condicional. Olha lá, Bernardo não é engenheiro, uma dupla negação dá uma afirmação. Se Bernardo é engenheiro, a segunda mantém. André é artista. Alternativa D. Simplesmente assim. Professor, o que você... Peraí, professor, eu gostei muito do que você falou agora há pouco. Como assim? Que se eu não tivesse invertido, simplesmente você tem que procurar o quê? Você sempre tem que negar uma. Uma você nega, a outra você mantém. Escolhe uma das duas que você quer fazer isso. Faça e seja feliz. Procure colocar negação aonde tem um não, ok? Por quê? Vamos supor que você quisesse escolher a primeira. Vou explicar aqui uma coisa. Vamos supor que você tivesse escolhido para negar a primeira do jeito que está aqui. Eu vou colocar de novo só para você entender. Não tem problema nenhum, ó. Vamos supor que você pegasse na ordem que está aí. André é artista ou Bernardo não engenheiro. Vou dar uma abreviada aqui, ó. E vamos supor que você fizesse pela regrinha que eu acabei de te ensinar. Eu vou ter que negar e manter. E vira uma condicional. Fechou. Aí você vai falar assim, professor, vai ficar assim, ó. Se André não é artista, então Bernardo não engenheiro. Mas você percebe que não tem nessa ordem. Aí, se você fez assim, agora você tem que fazer o quê? Como é uma condicional, vai ter que fazer a regra da condicional, voltar negando. Vai ficar o quê? Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Ok? Mas para que eu vou gastar tempo fazendo tudo isso? Você já pode pegar a manha que eu te ensinei. Ok, queridos?
Se uma delas está com não, vai lá e coloca o não nela. Se naquela que você colocou o não, a outra você coloca igual. E aí vai fazer a regra e vira uma condicional. Ó, porque sempre tem que começar por uma negação. Então, se você colocou o não na segunda, você vai começar por ela. Então, é isso que você vai fazer. Fechou? Se você sentir mais confiança, você pode fazer como eu mostrei aqui. Escrever aqui, reescrever ela, já colocando na ordem que você vai negar e seja feliz. Fechou, querido? Sem problema? Beleza? Bom, essas são as questões de equivalência que eu escolhi para vocês. Vamos ter mais para treinar depois? Sim, vamos. Agora eu vou falar sobre a negação, ok? A negação. Então agora eu quero falar sobre... Vou até começar numa página limpa aqui, ó. Negação. Negação. Ó que lindo isso, ó. Na negação, meus queridos, acontece o seguinte. Agora muda toda a ideia. Se eu digo assim para vocês, ó. Não é verdade que Maria dorme. Perceba vocês que isso aqui é uma proposição simples, que eu vou chamar aqui de P, por exemplo. Toda vez, ó, não é verdade que é uma negação. Então eu estou negando uma proposição simples, que poderia ser simplesmente, em vez de ter escrito não é verdade que Maria dorme, eu poderia ter escrito assim, ó, Maria não dorme. É a mesma coisa. Por que que é a mesma coisa? Porque é uma proposição simples. Agora, cuidado, vou até colocar de outra cor. Não é verdade. Pode ser não é verdade que, é falso que, ok? Não é verdade que Maria dorme. Olha lá, ó. E João trabalha. Você está percebendo que essa proposição é ligada por um conectivo. E aí, ó, vamos chamar Maria dorme, continuar chamando de P, só que João trabalha, nós vamos chamar de que. E nós aprendemos agora que não é verdade que é uma negação. Então ficaria uma negação, abre parênteses, de P e que. Agora, queridos, é a negação de uma proposição composta, que é o nosso objetivo de hoje. Agora, não P e que, aqui ele não está negando a proposição. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Tá? Não, abre parênteses, P e que, esse não fora do parênteses é o que? Não é verdade que, é falso que? É diferente de você simplesmente colocar não P e não que. Isso são diferentes. E o que nosso objeto de estudo hoje sobre negação, ó, negação de proposição composta. É isso que nós vamos ver agora, ó. Negação de proposição composta, ok? Então vamos lá, ó. A negação de P e que. A negação de P ou que. Quando eu estou fazendo aqui entre esses dois, trocando entre P e que, olha o legal que fica. Eu nego a primeira, nego a segunda. Nego a primeira, nego a segunda. Ó, era E, vira ou. Era ou, vira E. Então perceba vocês que você nega tudo e muda o que? O conectivo. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos fazer a negação. Tá acabando, queridos. De uma bicondicional. E vamos fazer também a negação de um ou. Vocês vão ver que a bicondicional e a ou eu deixo para o final porque elas não mudam nada. Elas mantêm, ó. Não vai negar ninguém, ó. Ó. Simplesmente, professor, o que acontece? A bicondicional passa a ser um ou negando e a bicondicional passa a ser um ou e um ou passa a ser uma bicondicional. Pronto. Foi isso que aconteceu nessa negação. Fechou? Perceba que eu não coloquei aqui, então o E virou ou virou E, negou tudo.
Na bicondicional, não troca, não nega ninguém, só que troca o que? O conectivo de bicondicional para ou e o ou para bicondicional. E eu deixei para o final da festa o mais temido, o mais importante, a condicional. A condicional, queridos, simplesmente você vai o quê? Manter a primeira, negar a segunda e vai virar e. E aí, é a mesma coisa do ou. Se a condicional pode virar um e, o e também vai ter direito de virar uma condicional. Então, imagine que eu posso pegar não P e Q, ele não quer virar ou. Se ele virar ou, eu nego tudo. O não P e Q, ele tem o direito também. Se a condicional teve direito de virar um e, o e também tem direito de virar uma condicional. Para ele virar uma condicional, só que é diferente. O que eu faço? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Ok? Aqui a gente chama de mané quando acontece, ó, mantém e nega. Ok? Ó, mantém e nega. Então se lembra que quando você quer isso é mané. Fechou? Tranquilo, queridos? Então de novo, professor, volta para mim que é muita informação. Uma sentada no vaso você não esquece nunca mais. Então se eu quero de e para ou, eu nego tudo. Eu nego tudo, de e vira ou. De ou para e, eu nego tudo, deixa de ser ou, vira e. A bicondicional mantém, sem negar ninguém, só que eu tiro de bicondicional, passa a ser ou e ou para bicondicional. Agora a condicional que é a mais cobrada, a condicional na negação, vira e, eu mantenho a primeira e nego a segunda. O exemplo de mané, mantém e nega. Só que o e também tem direito de virar uma condicional. Se eu sou um e, quero virar uma condicional, eu também mantenho e nego. Fechou? É isso. Pronto, não tem mais nada. O único detalhe que eu quero falar aqui, muito importante, é uma outra coisa, seria a negação, por exemplo, de um igual, a negação de um maior, a negação de um menor. E a recíproca é verdadeira. Então, a negação de um igual vai ficar diferente. Lembrando, queridos, que aqui na verdade não é igual, é um sinal de equivalência, ó. É um sinal de equivalência. Fechou? Então, de igual fica diferente, de maior fica menor igual. E de menor fica maior igual. E assim, se eu tivesse a recíproca verdadeira, se eu quisesse a negação de um maior igual, você já sabe muito bem se vale a volta. De maior igual ficaria apenas menor, que seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Maior igual fica menor, então, e de menor igual vai ficar maior. Exatamente isso. Fechou? Pronto, recíproca verdadeira. Pronto, acabou. Agora nós vamos para os problemas e eu vou mostrar como funciona. E ele é bem categórico na pergunta, a negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, vamos pegar essa questão e colocar embaixo. Pessoal, lembrando que a condicional, ela só pode virar o quê, professor? Só pode virar e. A condicional só pode virar e. Não tem outra coisa para ela na negação. Então vamos lá, vamos separar igual a gente está falando. Ó, se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Então, mantém e nega. Ok? E aqui vira o quê? Vira e. Mantém e nega. O igual quer dizer que mantém, ó. Então vai ficar o quê? Não pode ser condicional, está eliminado. Se é mantém e nega, tem que ser está chovendo, eliminado. Eliminado, só sobrou aí. Olha lá, está chovendo olha lá, tem que negar, não leva o guarda-chuva. Então, alternativa aí, resposta do problema. Ok? Se o cachorro late, vamos separar. O cachorro late, o gato mia. Separei. O cachorro late e o gato mia. Queridos, a condicional só pode virar o quê? E. Fechou? Mantém e nega.
Então vai lá, então vai ter que ser o cachorro late. Não pode ser condicional. Está eliminado. O cachorro não late, está eliminado. Está eliminado. Está eliminado. O que sobrou? D. O cachorro late e o gato não mia. Gente, vocês estão vendo como é gostoso e fácil demais? Estão arrepiados que nem eu? Estão arrepiados, sim ou não? Fala aí que ele está arrepiado, professor. Estou totalmente arrepiado. Estou totalmente arrepiado. Ok? Marque a alternativa que contém a negação. Marcelo canta. Primeiro, quando é E, você sabe que o E pode virar uma condicional. Só que a primeira tentativa sua com o E não é tanto tornar ela uma condicional, é fazer ela virar um OU. Quando ela vira um OU, eu tenho que negar e negar. Então vai ficar o quê? Marcelo não canta, beleza, tem que ser Marcelo não canta, fechou. Marcelo não canta ou não toca guitarra. Alternativa A. Por que a B está errado? Porque ele não trocou, ó, deixou E, está eliminado. Deixou E, está eliminado. Vamos ver as outras porque está errado. Olha lá, ele não negou, ó, então está errado. Aqui, ele não negou, está errado. Então, alternativa A, resposta do problema. Fechou? Estão comigo, queridos? Paulo é feliz. Ó, agora é OU. Primeira tentativa sua, primeira não, a única tentativa do OU aqui na negação é fazer virar um E. E para isso, eu tenho que negar e negar. Então vai ficar, Paula não é feliz. Pessoal, se Paula não é feliz, o que ela é? Ela é triste. Então, Paula é triste. Só que tem que virar E. Está eliminado, não pode ser a B. E não pode ser a E. Bom, está eliminado, só estou entre a C e a D. Bom, ele colocou que Paula é feliz. Também está eliminado, só sobrou a C. Paula é triste, porque se ela não é feliz, ela é triste. E Lívia não é bonita, se ela não é bonita, infelizmente, ela é feia. Ok, queridos? Pronto, vamos lá que está tudo muito lindo. A negação, as meninas irão para o litoral ou, olha lá, é ou, o ou só tem uma possibilidade para ele. O ou só pode virar E. Então vai ter que ser E. Então vamos eliminar o que não tem E aqui, ó. Aqui está ou, está eliminado. Só estou olhando por aqui por enquanto, ó. Olha que lindo isso, ó. Então está eliminado a D. Então estou entre a A, C e a E. Só que agora eu tenho que negar todo mundo. As meninas não irão para o litoral. Aqui tem não, tá beleza. Aqui está dizendo que está indo para o litoral, está eliminado. As meninas não irão para o litoral. Então até agora a A e a E só. Agora ele está falando para as montanhas. Então as meninas irão para o litoral ou as meninas irão para as montanhas. Não irão para as montanhas, então vai ter que ser. Então vai ficar E, as meninas não irão para o litoral e não irão para as montanhas, alternativa A. Por que a E está eliminada? Porque ela não negou, ó. Então, eliminado. A E ficou alternativa A. Perfeito, meus queridos? Agora vem, ó. Ah, professor, essa aqui parece ser boa. Vamos para mim. Não é verdade, ó. Marque a negação. Presta atenção em mim aqui, ó. Ele quer a negação. Ok, ó? Ele quer a negação. Pessoal, se nós já falamos hoje que não é verdade que também já é uma negação. Só que ele pede a negação e aqui também está pedindo a negação. Deu uma dupla negação. Uma dupla negação dá uma afirmação. Então, quando ele tiver... Então, quando ele pedir, ó... Quando pedir a negação de não é verdade que, no fundo, ele está querendo a equivalência. Tá? Ele quer a equivalência. Então, na verdade, você não vai fazer negação, você vai fazer equivalência. Qual é a equivalência se Pedro com? Vamos separar. Ah, professor, eu vou tentar ver se tem condicional. Não tem condicional, então, o que ele vai fazer aqui? Ele não vai usar voltar, então não é negar voltando, é transformar essa condicional no quê? No ou. E para isso, o que eu faço? Nego e mantenho. E vai virar ou. Então tem que ser ou, queridos. Quem tiver diferente de ou, está eliminado. Aqui está com E, está eliminado.
Todas as outras estão com ou, só que vai ter o quê? Negar a primeira. Como aqui está Pedro não come, nega, Pedro come. Então pode, come ou comeu. Então onde está não, está eliminado, está eliminado. Então, olha só, já eliminei a B, a C e a E, só estou entre a A e a D. Pedro comeu ou come, tanto faz, ou, ó, nega e mantém, emagrece. Então, aqui ele colocou o não, está errado, sobrou a alternativa D. Pedro comeu ou ele emagreceu. Simplesmente assim, problema encerrado. 7. A negação. Se uma pessoa corre e escorrega, essa aqui eu faço questão de separar ela aqui, porque ela é uma frase muito bonita. Porque ela vai ser uma composta, e aí vai ser muito bom aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, ó. Isso. Se uma pessoa corre e escorrega, então vamos separar, queridos, ó. Uma pessoa corre e escorrega, então separa. Ela não ganha velocidade. Primeira parte, segunda parte. Perceba vocês que a primeira parte está ligada pelo conectivo E, ó. Ok? Então ele quer a negação. O que vai ser a negação? Primeira coisa que eu tento fazer é o quê? Primeira e única, na verdade, se é condicional ele quer a negação, vai ser mantém e nega. Então vira E. Mantém e nega. Então vai ficar assim. Uma pessoa corre e escorrega e, como aqui tem não, ó, ganha velocidade. Então não com não dá sim. Então uma pessoa corre e escorrega e ganha velocidade. Vamos ver? Vamos eliminar o que não presta aqui. Vamos eliminar o que não presta. Colocou condicional, está eliminado. Colocou condicional, está eliminado. Está falando que não, olha lá, ó, olha só. Aqui não muda nada. Corre e escorrega. Tem que ser corre e escorrega. Corre e escorrega. Está eliminada a C. Usou condicional aqui, ó. Corre e escorrega. Não ganha velocidade. Está errado. Corre e escorrega. Ah, eu vou analisando item a item, porque senão perde a graça, tá bom? Ó, uma pessoa corre e escorrega e ela ganha velocidade. Exatamente o que tinha que acontecer, ó. Porque tem que negar e uma dupla negação dá uma afirmação. Portanto, alternativa A. Fechou? Tranquilo assim? Vamos continuar. Os casacos do inverno são confeccionados. Ele quer a negação disso. Bom, como ele quer a negação, os casacos, ou, ó, a negação de um ou, primeiro você vai tentar com E, e aí eu nego tudo, ó. Então, ó, os casacos de inverno não são confeccionados, os casacos de inverno não são confeccionados. Aqui ele não colocou o não, então está eliminada a A. Aqui tem, os casacos de inverno não são, tem, a D, está eliminado, porque não negou. E aí, tem. Agora vamos pegar a segunda parte lá. Tem que negar. Não são feitos com peles de animais. Então, se não são feitos com peles de animais. E tem que ser E. Vamos lá. Já eliminei a B, tem que ser E. Bom, essa tem E, beleza. Essa tem O, tá eliminado. Essa tem E, tá beleza. Só estou entre a B e a E. Não são confeccionados e não são feitos com peles de animais. Alternativa B. Por que a E está eliminada? Porque ele colocou o não na primeira parte e só que ele não negou a segunda, ó. Tinha que ter negado. Portanto, alternativa bola. 9. Se Rayane dança balé, então Renato joga futebol. É uma condicional e ele pede a negação. Bom, só tem um caso para condicional, vai virar E e vai manter e negar. Então vai ficar Rayane, aqui não existe, né? Rayane não dança balé, porque vira um E, então o condicional não existe, ó. Rayane não dança balé. Rayane não dança balé. Rayane não dança balé. E Renato não joga futebol. Bom, queridos, como é um E que virou um E, pode trocar a ordem sem problema nenhum. Renato não joga futebol. Cadê? Vou escrever essa frase aqui só para vocês entenderem como ficou. Ó, Rayane dança balé e Renato não joga futebol. Fechou? Então vai lá. Rayane dança balé, tá aqui, ó. E Renato não joga futebol. Alternativa C, resposta
do problema. Fechou? Tranquilo? Renato joga futebol e toca violão. Bom, ele também quer a negação. Se ele quer a negação, e vai virar o quê? Vai ter que virar ou. Bom, então vamos pegar onde tem ou. Está eliminada a A. Está eliminada a C. Bom, todas as outras têm ou. Só que eu tenho que fazer o quê? Se virou E, de E vai virar ou, tem que negar a primeira e negar a segunda. Então, Renato não joga futebol. Renato não joga futebol e Renato não toca violão. Não toca. Aqui está dizendo que toca, está eliminado. Não joga futebol e não toca violão e virou ou. Alternativa D. Por que a B está errada? Renato não joga futebol. Beleza, mas aqui, ó, toca violão. É não toca violão. Portanto, também está eliminada. Alternativa D. Fechou? Queridos, mais uma que foi para o Beleléu. Terminamos aí. Problema de negação. Olha só, muito legal até aí, querido. Você vai treinar bastante, vai ficar muito bom nisso. Não dá para errar, dá para ir super bem, super tranquilo. E vamos ser felizes, vamos continuar, vamos avançar, porque tudo isso é muito especial. Fechou? Agora nós vamos para questões de conclusão. Antes disso eu vou falar sobre conclusão, vamos detalhar alguns pontos chaves, tá bom? Quando eu falo em conclusão, então já são questões de prova que cai sempre. Na conclusão existem os passos da vitória, tá? Ó, então, conclusão. Vou colocar aqui, conclusão. Passos da vitória. Eu inventei isso aqui, passos da vitória, para ficar legal, só para ficar didático. Primeiro passo, você vai separar, ou seja, grife as proposições, né? Grife as, abençoado, grife as proposições. Segundo passo, circule os conectivos. Terceiro passo, coloque verdadeiro em todas as sentenças, exceto quando o problema disser que é composta. Quarto passo, comece pela proposição simples. Caso não tenha, pelo conectivo e. Caso não tenha, aguarde instruções. Olha que atrevido, instruções. Por que, queridos? Não adianta eu colocar tudo de uma vez aqui, né? Porque vamos seguir lá. O primeiro passo, grife as proposições. Segundo passo, circule os conectivos. Terceiro passo, coloque verdadeiro em todas as sentenças, exceto quando o problema disser que é composta. Ok? Composta não, que é falsa. Que composta, está com composta na cabeça. Que é falsa. Beleza? Falsa. Quarto passo, comece pela proposição simples, caso não tenha pelo conectivo e, caso não tenha, aguarde instruções. Então vamos seguir esses 4 passos da vitória. Eu vou pegar o problema aqui, ó, e vamos fazer exatamente o que eu falei para ver se vai acontecer. Ó. Primeiro passo, então, separe as proposições, foi isso, ó. Grife as proposições. Então vamos grifar? Vamos pegar aqui, ó. Vamos grifar. Ou seja, depois do se até antes do então, depois do então até o final. Depois do se até antes do então, depois do então até o final. Não toco muito bem ou sonho acordado. Estou grifando. Agora eu vou fazer o que? Circular, vou trazer de outra cor, circular os conectivos. Ó. Se então, isso aqui é importante demais para você entender. Ó. Se então, ou. Agora, segundo passo foi dar terceiro, coloque verdadeiro em todas as proposições, exceto se ele falar que é falso. Verifique se ele falou alguma coisa. Afirma ser verdadeira a frase e ele não falou nada das demais. Se ele não fala nada, você vai fazer o quê? Ó, coloque verdadeiro em todas as sentenças. Sentença, quer dizer, isso aqui, ó. Essa é a minha primeira sentença, vou colocar verdadeiro, ó.
minha segunda sentença e minha terceira sentença. Ok? Exceto quando o problema disser que é falso. Se fosse falso, eu colocaria falso. Quarto passo, começa pela proposição simples. E tem, porque ele disse que não sonha acordado. Ó. Também é uma proposição que você vai colocar aqui, que é verdade. Então, você vai começar pela proposição simples. Então, qual é a certeza absoluta que você tem? Que é verdade, que eu não sonho acordado. Então, se eu não sonho acordado é verdade, sonho acordado vai ser o quê? Falso. Ok? No ou, queridos, quando uma for falsa, para que dê verdadeiro, obrigatoriamente a outra tem que ser o quê? Verdadeiro. Então, não toco muito bem é uma verdade. Se não toco muito bem é uma verdade, toco muito bem vai ser falso. Numa condicional, quando a segunda for falsa, obrigatoriamente a minha primeira vai ter que ser falsa. O instrumento soa bem, é falso. O instrumento soa bem, é falso. Na condicional, a segunda sendo falsa, obrigatoriamente a primeira vai ser falsa. Deixa eu explicar para vocês por que isso acontece na condicional, porque é simples, ó. A ideia aqui agora de conclusão de conectivos é simplesmente se preocupar com a tabela verdade. Então, antes de a gente responder, vamos colocar aqui, ó. Na condicional, não é assim, ó. V com V, não dá V. V com F, não dá F. F com V, não dá V. F com F também não dá V. Nós não vimos na aula passada, ó. Então, se eu quero que seja verdadeiro, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, primeira e segunda, só para você entender. Para que a sentença seja verdadeira, ó, eu só quero a verdade, eu não vou poder ter nenhum caso que seja falso, ó, nesse caso aqui no problema. Então, na condicional, se a minha primeira for verdadeira, para que dê verdade, obrigatoriamente a minha segunda tem que ser o quê? Ah, professor, obrigatoriamente a sua segunda tem que ser verdade. Agora, tudo bem, queridos? Se a minha primeira for falsa, a minha segunda pode ser qualquer coisa, porque quando for falsa, pode ser tanto verdadeiro quanto falso que continua dando verdadeiro. Então, se a minha primeira for falsa, na condicional, a segunda pode ser qualquer coisa para que dê verdade. Agora, vamos até fazer aqui de verde, ó. Tá, ó, a setinha para onde está indo. Agora, se a minha primeira for verdadeira, ou perdão, se a minha segunda for verdadeira, a minha primeira, olha cá, ó, se a minha segunda for verdadeira, a minha primeira pode ser qualquer coisa para que dê verdade. Fechou? Se a minha segunda for falsa, para que não caia nessa armadilha aqui, ó, porque se a minha segunda for falsa, por isso que eu falo, obrigatoriamente, a minha primeira terá que ser o quê? Terá que ser falsa. Por quê? Porque se não for falsa, se for verdadeiro, daria falso. Eu não quero que seja falso, eu quero o quê? Que a sentença seja sempre o quê? Verdadeira. Essa é a técnica, ó, para que seja tudo verdade. Por isso que quando a minha segunda for falsa na condicional, obrigatoriamente, a minha primeira vai ter que ser falsa. Fechou? É assim, ó, esse lembrete aqui, ó, da condicional, te ajuda demais a eliminar problemas, já que condicional é a mais cobrada de todas. Então agora você vai ver que tem sentido, ó, começamos aqui, ó, não sonho acordado, logo sonho acordado é falso. Quando é ou, ó, o ou é o quê? Se uma for falsa, obrigatoriamente a outra tem que ser verdadeira para que dê verdade. Por quê? Porque no ou, qual a ideia? Se as duas for falsa, dá falso, e eu não quero que dê falso. Então, se eu quero que dê verdade e a minha segunda já é falsa, obrigatoriamente a minha primeira vai ter que ser verdadeiro. E vice-versa, se a minha primeira for falsa e eu quero que dê verdade, obrigatoriamente a minha segunda vai ter que ser verdade no ou. Por isso que a tabela tem que estar onde? No sangue, queridos, no sangue, tá? Então foi isso que aconteceu. Agora eu vou procurar a minha alternativa. E eu tenho as conclusões, quer dizer, eu não afino as cordas. Se eu afino as cordas é falso,
eu não afino as cordas, o instrumento não soa bem, ok? Eu não toco muito bem e não sonho acordado. Agora, cuidado, hein? Se eu sonho acordado é falso, não significa que eu não sonho acordado, não significa que se eu não sonho acordado, eu sonho dormindo. Não é isso. Não sonhar acordado não significa que você sonha dormindo. Não tem nada a ver logicamente falando, tá bom? Ele pede a conclusão, sonho, ó, ele coloca logo na A para te pegar, sonho dormindo, tá eliminado, queridos. O instrumento afinado não soa bem, não foi isso que o texto diz. O exercício diz que o instrumento não foi afinado, ele diz que o instrumento não soa bem, ele não usou afinado. Então a B também está eliminada. Agora, aqui ó, afina as cordas é falso, eu não afino as cordas. Se eu não afino as cordas, significa que as cordas não estão afinadas, as cordas não foram afinadas, portanto, alternativa C. E as outras, nada a ver com nada. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Caso eu compro, viajo ou não caso, vou morar em Blumenau. Ora, não vou. Pronto. Qual que é o primeiro passo que eu faço aqui? Professor, o primeiro passo que você vai fazer aí é o seguinte. Você vai grifar, ó. Grifei as proposições, ó. Ó. Não vou morar em Blumenau, não tem como separar porque é uma proposição simples. Aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Circular os conectivos, ó. Pronto, aqui não circulo porque é simples. Como ele não fala nada, você vai colocar verdadeiro em todas as sentenças. Qual que é a certeza que você tem absoluta? Que não vou morar em Blumenau. Então você vem aqui, essa aqui é uma garantia que você tem. Ok? Não vou morar em Blumenau. Olha que legal também você pode fazer, ó. Você pode colocar aqui, ó. Se eu não vou morar em Blumenau é uma verdade, vou morar em Blumenau é falso, o que sobra? Não compro uma bicicleta. Não compro uma bicicleta. Onde está compra uma bicicleta? Você corta, sobra o quê? Caso. Caso você fica com ela, não caso você corta. O que sobrou? Caso. Vamos falar, o que sobrou? Vamos pintar, o que ficou? Quando for ou, você pode fazer isso. Aquilo que não for, você corta. O que sobrou? Caso, viajo, não compro uma bicicleta e não vou morar em Blumenau. Então, caso, viajo. Então, viagem e caso. Está aqui, ó. Viagem e caso. Está na alternativa bola. Fechou, queridos? Simplesmente assim. Perfeito? Tranquilo? Ricardo e Rogério e Renato são irmãos, um deles é médico, o outro é professor e o outro é músico. Olha lá, cada um tem uma profissão. Um deles é médico, o outro é professor e o outro é músico. Ou o Ricardo é médico ou o Renato é médico. Bom, queridos, vamos grifar. Ou o Ricardo é médico ou o Renato é médico. Ou o Ricardo é professor ou o Rogério é músico. Ou o Renato é músico ou o Rogério é músico. Ou o Rogério é professor ou o Renato é professor. Ele não afirmou nada. Aqui ele tinha falado que ele não vai morar em Blumenau. Então, quando isso acontece, você vai escolher aleatoriamente um que você acredita que é verdade. Mas procure uma proposição que tenha a mesma profissão. Por quê? Porque um vai ter que ser verdadeiro, o outro falso. Por quê, professor? Porque cada um tem uma profissão diferente. Um deles é médico, outro é professor e o outro é músico. Então, eu posso começar aqui, ó, exatamente nessa primeira proposição composta. O que eu não poderia pegar era a segunda, porque fala em quê? Em nomes diferentes e profissões diferentes. E ficaria difícil nós chegar a alguma conclusão. Então vamos lá. Eu vou aleatoriamente dizer que, vou chutar que Ricardo é médico é uma verdade. Só que, ó, é uma verdade, eu vou pontilhar essa verdade porque eu não tenho certeza. Porque se der contradição eu coloco falso. Então eu coloquei aqui aleatoriamente que Ricardo é médico. Se Ricardo é médico é uma verdade, Renato não pode ser médico. Fechou? Se Ricardo é médico, ele não pode ser professor. Então, Rogério é músico. Perfeito. Rogério é músico é uma verdade. Rogério é músico é uma verdade, ó. Beleza. Se Rogério é músico é uma verdade, Renato não pode ser músico. Rogério é professor? Não. Renato é professor. Pronto.
Não deu contradição. Tá vendo, queridos? Ó, Ricardo, o que ficou? Ficou que Ricardo é médico. Ricardo, médico. Ficou que Rogério é músico. E ficou que Renato é professor. Percebam vocês, ó, que essa verdade que eu coloquei aqui aleatoriamente aconteceu, deu certinho, ok? Vamos consultar, ó. Ricardo é médico, verdade. Renato é médico, é falso, porque Renato é professor. Ricardo é professor, falso, porque Ricardo é médico. Rogério é músico, perfeito. Renato é músico? Não. Renato não é músico, porque nós já tínhamos definido que Renato é professor, mas Rogério é músico, beleza. Rogério é professor? Não, Rogério é músico. Renato é professor, então não deu contradição. Então, Ricardo, como ele quer Ricardo, Rogério e Renato nessa ordem, respectivamente, médico, músico e professor. Médico, músico e professor. Alternativa E. Ok? Se você tivesse colocado aqui por curiosidade, eu vou fazer só para você entender, já terminamos o problema, fechou? Já achamos que a alternativa é E e acabou. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar tudo e vou colocar aqui, onde eu coloquei verdadeiro, eu vou colocar falso, só para você entender o que é essa contradição que eu disse agora, ó. Vai ficar bem legal. Aqui, ó, vai ficar bem legal para você entender mesmo, fechou? Ó, então vamos colocar aqui, ó. Vamos escolher aqui que Ricardo é músico. Nós já definimos que era verdade. Vamos colocar que aqui é falso, ó. Tá, ó. Falso. Começamos que Ricardo é médico, é falso. Porque nós tínhamos colocado verdadeiro, como não deu contradição, acabou o problema. Vamos colocar falso. Se aqui for falso, logo, isso aqui não vai existir. Renato é médico, é uma verdade. Perfeito. E aí nós vamos continuar. Então, Renato é médico. Onde está Renato é médico? Renato não pode ser músico. Rogério é músico. Rogério é músico. Fechou? Rogério é músico. Rogério não pode ser professor. Renato é professor. Fechou? Então vamos lá. Então Rogério é músico, Renato é professor. Renato é médico. Olha o que aconteceu aqui. Aqui deu que Renato é médico e aqui deu que Renato é professor. O que aconteceu, queridos? Uma contradição. Então, quando ele arriscou colocando falso aqui, você trocaria por verdadeiro, foi o que nós já tínhamos feito, e aí não daria contradição, responderia o problema de uma forma bonita. Fechou? Tranquilo assim. Isso aqui foi só para mostrar como funciona essa contradição, ok? Mas nós já tínhamos aqui encerrado o problema com a alternativa E. Vamos lá. Ana é prima de Bia ou Carlos é filho de Pedro? Então vamos separar as proposições igual a gente tem combinado, ó. Separou, 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 circula, separou, separou, circula. Jorge é irmão de Maria, olha lá, coloca verdadeiro em tudo, porque ele não falou nada, e começa por uma proposição simples. Então, Jorge é irmão de Maria é uma verdade, Jorge é irmão de Maria é uma verdade. Logo, na condicional valeu a primeira, vai ter que valer a segunda. Breno não é neto de Beto. Se Breno não é neto de Beto é uma verdade, Breno é neto de Beto é falso. Se for a segunda for falsa na condicional, obrigatoriamente a primeira é falsa. Carlos é filho de Pedro é falso, Carlos é filho de Pedro é falso. Como é ou, quando uma for falsa, a outra vai ser verdadeira. Ana é prima de Bia. Então, cuidado quando tiver as respostas com conectivo ou, cara, queridos, ou condicional, cuidado com isso, ok? Ó, por quê? Nós sabemos que Carlos é filho de Pedro, Carlos é Pedro de Pedro, falso. Carlos não é filho de Pedro, Carlos é filho de Pedro, é falso. Breno é neto de Beto, Breno é neto de Beto, é falso. Falso ou falso, você tem que fazer aqui, ó, fazer a tabela verdade, falso ou falso dá falso. Eu quero uma sentença que seja verdadeira. A alternativa A está eliminada. Breno é neto de Beto. Não, Breno é neto de Beto, é falso. Como aqui é E, ó, não preciso nem analisar as duas, também está eliminada. Ana não é prima de Bia. Ana é prima de Bia. Se Ana não é prima de Bia, que ele colocou aqui, vai ser falso. Como é E, eu não preciso analisar as duas, eu só analiso quando é ou. Então já eliminei. Jorge é irmão de Maria.
Jorge, irmão de Maria, é uma verdade. Jorge, irmão de Maria, é uma verdade. Vê aí, ó. Breno é neto de Beto. Não, Breno é neto de Beto, é falso. Verdadeiro e falso, dá falso, está eliminado. Sobrou a alternativa aí. Vamos ver se é verdade? Ana é prima de Bia. Ana é prima de Bia. É uma verdade. Para responder e para que dá a verdade, aqui tem que ser verdade também, ó. Carlos não é filho de Pedro. Ah lá. Carlos é filho de Pedro, é falso, então Carlos não é filho de Pedro, vai ser uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Alternativa E, resposta do problema. Fechou? 5. Maria é magra ou Bernardo é barrigudo? Maria é magra ou Bernardo é barrigudo? Maria é magra ou Bernardo é barrigudo? Se Lúcia é linda, então César não é careca. Se Bernardo é barrigudo, então César é careca. Ora, Lúcia é linda. Como ele não disse nada, ora ele quer logo, ó, quer a conclusão. Coloca verdadeiro em tudo. Começou por uma proposição simples, logo, Lúcia é linda é uma verdade. Onde está Lúcia? Vai lá, Lúcia é linda é uma verdade. Valeu a primeira na condicional, vale a segunda. César não é careca é uma verdade. César é careca é falso. A segunda sendo falsa, logo a primeira é falsa. Bernardo é barrigudo é falso. Bernardo é barrigudo é falso. A segunda sendo falsa, só que agora é ou. Obrigatoriamente, minha primeira tem que ser verdade. Por isso que você tem que estar destacado o conectivo. Então, nós temos que Maria é magra, é uma verdade. Bernardo não é barrigudo. Bernardo não é barrigudo é uma verdade. Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Alternativa A. Vamos pegar as outras só para analisar? Bernardo é barrigudo. Falso. Só que agora vamos continuar. César é careca. Vamos pegar o César. César é careca. Perceba vocês que ele nem tem César no problema. Oh, tem, peraí, deixa eu descer demais, desculpa. César, aqui eu desci demais. César não é careca, é verdade. Então César é careca, é falso. Olha lá, ó. Falso ou falso daria o quê? Falso, de fato, está eliminada. César é careca, falso. Como é E, precisa nem continuar olhando. Maria não é magra. Não, Maria é magra, falso. Como é E, não precisa nem continuar olhando. Lúcia é linda. Lúcia é linda é verdadeiro. César é careca é falso. Verdadeiro e falso, dá falso. Está eliminada. De fato, alternativa A. Querido, não precisava ter feito tudo isso, eu só estou fazendo porque nós estamos aqui treinando para você gravar todas as ideias. Aqui é tudo com ou, aquela ideinha lá, surfo ou estudo, fumo ou não surfo, velejo ou não estudo, ora não velejo. Não velejo, não está velejo, eu corto, sobra não estudo. Não estudo, onde está estudo, eu corto, sobra surfo. Surfo, onde está não surfo, corto, sobra fumo. Surfo, fumo, não estudo e não velejo. Então, fumo e surfo. Alternativa A. Beleza? Agora, essa aqui é muito boa, hein, queridos? É muito boa demais da conta. Fechou? Vamos para mim aqui, ó. Essa aqui eu vou até dar espaço de A um por um nela, ó. Bem pausado, ó. Vamos lá. O quando tá no lugar do se, tá, ó. Lembra? Causa e consequência, ó. O quando, como, toda vez que, já falamos isso na aula passada, ó. Pronto. Vamos separar, ó. Se não vejo o Carlos, ó, então, tá contrato, não passeio, ó, ou fico deprimida. Quando chove, então, não passeio e fico deprimida. Vamos dar espaço aqui, ó. E esse C
Prefiro escrever outro C aqui, ó. Lembrando que o quando virou C, né? Ó, deixa aqui. Pronto. Vamos separar aqui, ó. Não faz calor e passeio. Não vejo Carlos. Não chove, estou deprimida. Não passeio. Como ele não fala nada, colocamos verdadeiro em tudo. Agora tome um cuidado. Vamos marcar os conectivos de verde. Ó. Ou. E aqui é uma condicional, ó. Tá separado já, ó. Tá, ó. Vamos lá. E. Essa é muito boa. E. E aqui embaixo eu tenho uma proposição simples que é verdade. Só que olha que legal. Nós vamos separar, lembra na condicional? Primeira parte, segunda parte. Primeira parte, segunda parte. Primeira parte, segunda parte. Primeira parte, segunda parte. Perceba vocês que o passeio é uma verdade. Se passeio é uma verdade, vamos procurar. Não passeio é falsa. Aqui, ó, como é composta na primeira, vou colocar aqui em cima, ó. Passeio é uma verdade. Vamos subindo. Não passeio é falsa. Não passeio é falsa. Fechou? Detalhe. A segunda sendo falsa, na condicional, a minha primeira vai ter que ser falsa. Ó, a primeira proposição é falsa, mas ela é composta, então eu não posso definir nada sobre não chove. Eu vou continuando aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mais alguma coisa aqui, ó. Ó, condicional. De novo. Eu não sei sobre deprimido, eu sei que a segunda é falsa, então eu continuo aqui, ó. O detalhe tá aqui, olha que bonito isso, ó. Essa segunda eu não sei, só que como é ligado pelo conectivo E, uma sendo, eu não sei quanto fico deprimida ainda, mas eu sei que se uma for falsa no E, é certeza que essa segunda parte inteira vai ser falsa. E a minha segunda sendo falsa, obrigatoriamente minha primeira é falsa. Então chove, como ele é simples aqui, ele vai ser o quê? Vai ser falso. Então chove é falso. Então onde está chove eu vou colocar falso em tudo, ó. Então se chove é falso, não chove é verdadeiro. Olha que legal. Como assim a primeira parte foi falsa e é e não chove é verdade, é certeza que estou deprimida tem que ser o quê? Falsa. Então já sei que estou deprimida é falsa. Então estou deprimida, onde tinha dúvida aqui agora, ó, é falsa, ó. É falsa. E aí fechou, falsa e falso deu falso, beleza. Estou deprimida é falsa. Vamos colocar falsa aqui, ó. E agora eu consigo que definir também, ó, falso ou falso, eu consigo definir a segunda parte aqui que é falsa. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente, a minha primeira é falsa. Então, não vejo Carlos é falso. Não vejo Carlos é falso. Então, onde está não vejo Carlos é falso. Fechou? Como está numa proposição simples aqui na segunda parte, aqui é falso. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente, a minha primeira é falsa. Como aqui é E deu falso, eu tenho certeza absoluta que não faz calor, tem que ser o quê? Falso. Pronto, concluímos. Qual é a conclusão que nós temos? Vamos colocar a conclusão aqui em cima, ó. A conclusão é, se não vejo Carlos, então, vejo Carlos. Conclusão que nós temos, vejo Carlos, passeio, não fico deprimida, faz calor. Faz calor e não chove. Então pronto, queridos, olha que coisa boa. Então vamos lá. Portanto, hoje, vejo o Carlos, beleza, não estou deprimida, beleza. Chove, não chove, está eliminada a A. Não vejo o Carlos, está eliminada, porque eu vejo o Carlos. Ah, aqui ó, vejo o Carlos, vejo. Não estou deprimido, não estou deprimida. Não chove, faz calor, Alternativa D. Ok? Vejo o Carlos aqui,
Aqui, ó, falou que estava deprimida e na verdade ela não está deprimida. Não fico deprimida, ou seja, não estou deprimida. Resposta alternativa D. Queridos, olha só que maravilha. Até agora nós falamos então de equivalência, negação e conclusão. Agora nós vamos continuar fazendo mais exercícios, ok? Sobre esse tema, ó. Vamos pegar aqui o que nós temos pela frente aqui, ó. Exercício 1, 2, 3, 4. Tem vários exercícios ainda para hoje, ó. Olha isso, é recheado de exercícios. Depois tem mais uns aqui, vamos fazer, ok? Ó, olha, muita coisa gostosa pela frente. Você vai treinar e vai ficar perito nisso. Vamos lá? Vem para mim? Tá feliz? Então vem para mim aqui, vamos destruir. Já falamos dos temas hoje, já fizemos exercício, agora vamos pôr a mão na massa e resolver, ok? Um a um. Eu disse a vocês que cada noite vai ser mais de 30. Queridos, eu me enganei, tá bom? Professor, por que você está falando que você se enganou? Porque, queridos, até o momento, nós já fizemos 25. Hoje nós vamos passar de 50 exercícios. Fechou? Então eu me enganei. Para o bem de vocês, em vez de 25, nós vamos fazer uns 50 essa noite. Já foram, até agora já foram 25. E agora nós vamos fazer mais uns 25. Vamos nessa? Vamos lá e vamos ser felizes. Todas as primas de Fernanda são ruivas. Essa aqui, eu vou pular essas daqui por enquanto. Não, vamos que vamos junto. Deixa eu já contar uma coisa para vocês aqui, ó. É correto concluir. Ele pediu a conclusão de uma única proposição. Todas as primas de Fernanda são ruivas. Deixa eu já aproveitar. Toda vez que ele pedir a conclusão de uma única frase, uma única proposição, ele está querendo a equivalência, fechou? Ele quer a equivalência. Então, queridos, quando ele coloca lá, ó, todas as primas, ó, vamos escrever aqui, ó, todas as primas de Fernanda são ruivas, é o assunto da nossa próxima aula, que é o toda tem a ver com quantificador lógico, mas está aqui por uma razão. Vira uma condicional. Todas as primas de Fernanda são ruivas, é como se eu dissesse assim, ó, se é prima de Fernanda, então é ruiva. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, toda vez, deixa eu descer isso aqui, ó, toda vez que você tiver, por exemplo, todo A é B, você pode falar que ele é equivalente. Se A, então B. Isso aqui nós vamos falar na próxima aula, ok? Mas eu vou aproveitar que eu estou falando em equivalência aqui, vou aproveitar esse exercício. Por isso que todas as primas de Fernanda são ruivas. Então eu posso colocar, se é prima de Fernanda, então é ruiva. E aí vale o quê? Vale a equivalência. Se eu voltar, eu volto negando. Então, se não é ruiva, não é prima de Fernanda. Se não é ruiva, não é prima de Fernanda. E aí, geralmente, nas provas, ele coloca um nome. Tá, ó, mas o certo seria, se não é ruiva, então não é prima de Fernanda, ok? Aí, geralmente, ele coloca um nome. Olha lá, a alternativa A, a resposta, olha, ele colocou um nome aqui. Olha lá, se Laura não é ruiva, ele colocou um nome, não tem problema nenhum. Se Laura não é ruiva, então ela não é prima de Fernanda. Pronto, resposta alternativa A, sem sombra de dúvida. Muito lindo isso. Usamos aí a técnica. Fechou? Os pais de Carlos, vamos para mim aqui, são policiais civis. Os pais de Carlos são policiais civis. Com base nela, a única afirmativa que com certeza verdadeira está contida na alternativa. Bom, os pais de Carlos são policiais civis. Pronto. Essa é a única afirmação que ele deu, que os pais de Carlos são policiais civis. Bom,
Vamos ver, se Antônio não é pai de Carlos, não, querido, ele não falou nada se não for pai de Carlos. Ele falou assim, os pais de Carlos são policiais civis, então a A está eliminada. Se Marcelo é policial civil, não, ele não está falando do policial civil, ele está falando dos pais de Carlos, está eliminada. Agora, olha só, vamos lá. Ó, se eu voltar aqui, ó, colocar aqui, ó, se é pai de Carlos, porque eu poderia escrever, embora não está escrito, eu poderia colocar aqui como condicional, ó. Os pais de Carlos são policiais civis, eu poderia colocar aqui, ó. Se é pai de Carlos, então é policial civil. Se é pai de Carlos, então é policial civil. Eu poderia pegar essa frase e reescrever aqui, ó. Poderia pegar essa frase e escrever assim, ó. Se é pai de Carlos, então é policial civil, ok? Por isso que ele fala, se Antônio não é pai de Carlos, não é isso, se Antônio não é pai de Carlos, não é isso, não é negar a primeira. Para você negar, por isso que ela está eliminada. Para você negar e fazer a regra, o que que eu faço? Para eu voltar, eu tenho que voltar o quê? Ó, voltar negando. Se não é policial civil, então não é pai de Carlos. Aí, de novo, a mesma coisa, ó, se não é policial civil, então não é pai de Carlos. Aqui geralmente ele coloca um nome, ó. Aqui no caso ele colocou, ó, se não é policial civil, então não é mãe de Carlos. Aqui, pais de Carlos, queridos, como é nome de mulher, ó, ele usou Ana e usou mãe. Então, alternativa C. Se Ana não é policial civil, então Ana não é mãe de Carlos. Se fosse nome, se Osvaldo não é policial civil, então Osvaldo não é pai de Carlos. Por que então o cara estava eliminado? Porque, na verdade, queridos, ele negou, mas não fez o quê? Eu volto negando, ele não cruzou. Por isso, alternativa C, resposta do problema. Uma afirmação equivalente. Equivalente. Bom, é uma condicional e equivalência é... Ah lá, vamos pegar a frase. Escorrego na lama, separa. Então, estou de olhos fechados ou... Ah, professor, peraí. A primeira técnica que você vai fazer é voltar negando. Então, eu vou voltar, quando eu volto negando. Usando C. Então, vai ficar C, todas têm C, beleza. Se não estou de olhos fechados. Vê lá, se não estou de olhos fechados. Se não estou, aqui tá, sem negar tá errado. Sem negar tá errado. Se não estou de olhos fechados. Não, pessoal, queridos. Se não estou de olhos fechados. Aqui não é ou, vai ficar E, ó. Se não estou de olhos fechados. Não estou de olhos fechados. Aqui ele está dizendo que estou de olhos abertos. Está eliminado. Estou de olhos fechados. É não estou. Está eliminado. Sobrou a alternativa A. Vamos ver? Se não estou de olhos fechados e não estou desatento, então não escorrego na lama. Perfeito. Professor, eu poderia trocar a ordem desses dois? Veja bem, eu poderia, queridos. Depois que você escreveu a frase, eu vou escrever a frase para vocês entenderem. Ó. Se não estou de olhos fechados e não estou desatento, então não escorrego na lama. Ok? Fiz bonitinho, acabei, agora virou um E. Você sabe muito bem que eu posso trocar a ordem aqui sem mudar nada, então trocou, foi o que ele colocou na resposta, ó. Se não estou desatento e não estou de olhos fechados, então não escorrego na lama. Perfeito, sem problema nenhum. Você viu que eu vou eliminando as alternativas, querido, não sobra mais nada, só a resposta. Às vezes eu fico gastando um tempinho aqui para você ver alguns detalhezinhos, mas você viu que você vai eliminando aquilo que não presta, só sobra o que interessa. Olha outra questão parecida. Todos os primos de Kátia são guardas civis. Já aprendemos quando eu uso esse todos aqui, ó. Se é primo de Kátia, então é guarda civil. Se não é guarda civil, então não é primo de Kátia. Tá bom, queridos? Se não é guarda civil, então não é primo de Kátia.
Se não é guarda civil, não é primo de Kátia. Se não é guarda civil, não é primo de Kátia. Perfeito? Vamos ver lá qual vai ser a resposta? Vamos descer aqui, ó, e vamos escrever aqui, ó. Ó. Tá vendo, queridos? Tem que ser se não é guarda civil. Aqui tá errado. Se Caio não é primo de Kátia, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer isso aqui bonitinho, ó. Ó. Todos os primos de Kátia são guardas civis. Então vamos colocar aqui, ó. O que ficaria? Se é primo de Kátia, então é guarda civil. Olha lá. Aqui ele falou, se José é guarda civil, não, ele voltou e não negou, está eliminado. Kátia é guarda civil, não foi isso que o texto falou. Se Marina, agora ó, se eu voltar, eu tenho que voltar negando. Se Marina, ela colocou o nome, se Marina não é guarda civil, então ela não é prima de Kátia. Perfeito! Alternativa C, resposta do problema. Aprendeu isso aqui, vai embora, quer dizer, ser feliz mesmo, ok? Ó, essa técnica é fantástica. Se Mário é cabo, então Cláudio é sargento. Qual que é a equivalência? Bom, equivalência, professor, voltar negando. Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Pronto, alternativa D. Marta não atende ao público interno, ou Jéssica cuida de processo. Ele quer equivalência. O ou tem direito, como é tudo condicional, vira uma condicional. Como é que faz isso? Professor, o ou vira uma condicional. Nega e mantém e vira uma condicional. Então vai ficar o quê? Se, olha lá, nega. Marta atende ao público. Marta atende ao público. Quando tá Marta não atende, está errado. Marta não atende, está errado. Então não pode ser a B nem a E. Se Marta atende ao público, e vai virar o que agora, queridos? Vai virar uma condicional. Então, ó, todas são condicionais. Marta atende ao público. E a segunda mantém. Jéssica cuida de processo administrativo. Vamos ver lá. Jéssica cuida de processo administrativo. Vai ser D. Por que não é a C? Porque ele colocou não cuida. Está eliminado. Vamos ver, por que a A está errada? Ele não negou, uma dupla negação dá uma afirmação. Portanto, se Marta atende ao público interno, então Jéssica cuida de processos administrativos. Alternativa aí. Fechou? Se sou responsável, então sou um bom profissional. Uma afirmação equivalente à afirmação acima. Se sou responsável. Então, se é equivalência, volta negando. Se eu não sou um bom profissional, então eu não sou responsável. Ele colocou, para eu voltar, eu tenho que voltar negando. Aqui ele não negou, está eliminado. Aqui ele não inverteu, está eliminado. Se não sou responsável, não pode estar eliminado. Não sou responsável, está eliminado. Vai ter que ser aí. Se não sou um bom profissional, então não sou responsável. Pronto, simples assim, queridos. Uma negação lógica. A Terra é redonda, agora ele quer a negação. A Terra é redonda, se e somente se. Olha uma bicondicional. A bicondicional, queridos, é o seguinte, é trocar por ou. Só que eu gostei dessa questão porque ele não colocou a ideia do ou aqui. Ó, a Terra é redonda, se e somente se, o céu não é azul. Como ele quer a negação, vamos comigo aqui, ó. A Terra, vamos apagar aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. A Terra é redonda, se e somente se, o céu não é azul. Poderia ser ou a Terra é redonda ou o céu não é azul. Mas não tem, ó. Ele está usando, ó. Vamos ver se tem. Como é que poderia ser reescrito isso aqui, ó? Vamos escrever novamente essa frase. Essa questão eu gostei muito. Eu vou escrever ela inteira bem aqui, ó. A Terra. Perceba que ele não colocou usando aquele princípio de virar ou. Não tem ou nas alternativas. Não tem problema, eu vou te mostrar. Ó. A Terra é redonda. Se somente se. Eu vou colocar aqui como o símbolo, ó.
se e somente se o céu não é azul. O que nós vamos fazer? Você sabe muito bem que uma bicondicional, vamos reescrever ela como condicional. Seria assim, ó, se a Terra é redonda, então o céu não é azul. Agora você vai colocar olha só o que aconteceu. Você fez a ida, ó, você já está fazendo a ida. E agora, queridos, vamos fazer de verde aqui. Você vai fazer a volta. Se o céu, você não está negando nada, você está reescrevendo essa frase, ó. Se o céu não é azul, então a Terra é redonda. É a ida e a volta, ó. Pronto, reescrevi. Então vamos falar, a Terra é redonda, se e somente se o céu não é azul, então é o mesmo que escrever a Terra é redonda, se a Terra é redonda, então o céu não é azul, e se o céu não é azul, a Terra é redonda. Agora, queridos, eu vou fazer o quê? A negação dessa condicional, e você sabe que a negação de uma condicional, vamos separar em duas aqui, ó. Essa primeira parte, ó, a Terra é redonda, então o céu não é azul, aqui, ó, aqui é uma. E o céu não é azul, então a Terra é redonda. Essa primeira parte negando ficaria o quê? Vamos lá. Mantém, o que fica na negação? Mantém e nega, correto? Ó, mantém, vamos colocar de outra cor, ó, mantém, que é o igual, e nega. Então vai ficar assim, ó, resposta, ó, a Terra, tô negando já, ó, a Terra, depois a gente olha a alternativa, é redonda, que é o famoso mané. A Terra é redonda e... tem que virar e. Nega. Se o céu não é azul, nega. O céu é azul. Só que agora, quem é e aqui vai virar o que na negação? Vai virar ou. Ou vai fazer a segunda parte. Mantém e nega. O céu não é azul e... nega, a Terra não é redonda. A Terra não é redonda. Então ficou, a Terra é redonda e o céu é azul, a Terra é redonda e o céu é azul, ou o céu não é azul e a Terra não é redonda. Vamos ver lá. Vamos ver. Pode inverter a ordem, que é ou e não tem problema nenhum. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar por aqui. O céu não é azul e a Terra não é redonda, perfeito. Ou a Terra é redonda e o céu é azul. Sem dúvida, alternativa C. Ok? Muito boa essa questão. Falei para vocês que ela era boa. Então, por isso que eu gastei esse tempo nela, porque vale a pena. Fechou? Se durmo, então não trabalho. Ele quer a negação de uma condicional. Já sabemos que a negação de uma condicional é mantém e nega e vira e. Então, vai ficar durmo e trabalho, porque a dupla negação dá uma afirmação. Durmo e trabalho. Pronto. Acabou, muito simples, essas mais simples assim, você mata em segundos, né, queridos? Pronto. 10. Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo, ele quer uma conclusão, o logo é uma conclusão de uma frase só, é equivalência. Então, volta negando. Se Rodrigo não é culpado, olha lá, se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. Alternativa A. Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. Fechou? Simples assim. Se sente dor, então eu caí, não caí ou me cortei. Vamos separar aqui, ó. Que é de equivalência, ou de conclusão. Se senti dor, então eu caí. Vamos lá, senti dor, então eu caí. Não caí ou me cortei. Acontece que não me cortei. Como ele não fala nada, é verdadeiro.
Não me cortei é uma verdade, me cortei é falso. Então, não caí é uma verdade. Se não cair é uma verdade, se eu não cair é uma verdade, cair é falso. Sendo falsa a segunda, será falsa a primeira. Fechou? Então, senti dor? Não, não senti dor. É eliminada a alternativa A. Não posso dizer, não, tá errado. Não me cortei. Não me cortei, já tinha falado. E caí. Não, eu não caí, tá eliminado. Não pode, não, tá eliminado. Sobrou aí. Não senti dor. Ah lá, vamos ver se é isso mesmo, ó. Não senti dor. Senti dor, falso. Então, não senti dor e não caí. Porque não cair é uma verdade. Alternativa E, sem sombra de dúvida. Vamos para a próxima. Do ponto de vista lógico, uma fração equivalente. Se eu corro, então eu fico cansado e não equivalente. Então, primeira parte, vamos colocar isso aqui embaixo, para ficar melhor. Então, vamos lá. Primeira parte é corro. E a segunda parte, fico cansado e... Lembrando que a segunda parte está ligada para um conectivo E. Cuidado com isso. Eu vou ter que voltar negando. Mas cuidado aqui. Vou voltar negando uma composta. Então, não fico cansado... Ó, vou voltar negando, não fico cansado ou falo. Se não fico cansado, se não fico cansado, está falando que fica cansado, está eliminado. Se não fico cansado, tem que virar ou, está eliminado. Não fico cansado, tem que virar ou, está eliminado. Tá vendo, gente? Vou eliminando só assim, eu já eliminei todas aqui, ó. Não fico cansado, só que tem que começar por não fico cansado, então está eliminado a B. Sobrou só E, acabou. Vamos ver se é verdade? Não fico cansado, ó. Se não fico cansado e falo, se não fico cansado e não, é ou, né? Se não fico cansado ou falo, então eu não corro. Lembra? Lembre de uma coisa, lembre que eu posso trocar a ordem desses dois aqui, porque o E e o OU depois de pronto foi igual lá atrás que eu já fiz. Porque seria assim, ó, se eu não fico cansado ou falo, então não corro. Mas ele pode, queridos, trocar a ordem do E e o OU ali depois que está para terminar sem problema nenhum, foi o que ele fez. Se eu falo, pode ver que eu já fiz toda a regrinha. Se eu falo ou não fico cansado, então não corro. Perfeito, alternativa E, tá? É tudo aquilo que eu já falei para vocês. Ok, meus queridos? Mais exercício de conclusão. Então, já foram 25 com 12, 37 exercícios até o momento. Estamos indo para a nossa reta final, ok? Reta final. Nós temos aí agora mais alguns probleminhas para nós terminarmos a nossa noite. Mais 12 e nós vamos dormir. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Se viajo de carro, fico cansado. Se viajo de avião, fico com medo. Ou viajo de carro, ou viajo de avião. Se não viajo, fico triste. Não fiquei com medo. A partir dessas informações, é correto afirmar que, bom, separa as proposições. Estou separando. Vou circular os conectivos. Que é o então, né? Ó. Aqui é o ou. Lembrando que essa vírgula está no lugar do então. Como não falou nada, você colocou verdadeiro em tudo. E começa pela proposição simples. Não fiquei com medo é uma verdade. Procura onde tem não fiquei com medo. Não fiquei com medo é uma verdade. Fiquei com medo é falso. Na condicional, a segunda sendo falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. Viagem de avião é falso. Se viagem de avião é falso, como é ou, viagem de carro é uma verdade. Então, viagem de carro é uma verdade. Valeu a primeira, vale a segunda. Fico cansado. Portanto, queridos,
Detalhe, se eu viajo de carro, não viajo vai ser falso. Agora, olha lá, a primeira sendo falsa, a segunda pode ser qualquer coisa. Portanto, quanto à tristeza, eu não posso definir nada. Está eliminada A, está eliminada B. Olha isso, só com isso você já vai matando, ó. Pronto, então, viajei de avião? Não, viajei de avião, está errado. Não viajei também está errado, porque eu viajei de carro. Não viajei de carro, fiquei cansado, é uma verdade absoluta. Vamos ver lá se tem isso, olha lá. Fiquei cansado, é uma verdade. Alternativa E. Fechou? 2. As 3 afirmações a seguir são verdadeiras. Bom, a primeira afirmação que ele deu é: se Ana não protege o patrimônio, então ela não comunicará ao superior. Então, vamos separar e circular a condicional. Ana lavrará a multa ou comunicará ao superior as irregularidades. Também é uma verdade. E Ana não lhe lavrará a multa. Bom, queridos, começo pela simples verdadeiro, que Ana não lavrará a multa. Ana não lavrará a multa. Então, onde está que Ana não lavrará a multa? Onde está que Ana lavrará a multa vai ser falso. Se uma é falsa no ou, a outra tem que ser verdadeiro. Comunicará ao superior as irregularidades é uma verdade. Não comunicará será falso. Sendo falso a segunda, obrigatoriamente na condicional, a minha primeira é falsa. Ana não protege o patrimônio é falsa, logo Ana protege o patrimônio. Ana protege o patrimônio. Ana protege o patrimônio. Onde está não protege, você vai eliminando. Ana protege o patrimônio e comunicará aos superiores as irregularidades. Vamos ver lá. Comunicará ao superior as irregularidades é uma verdade. Portanto, alternativa A. Fechou? 3. Se Ana não é biblioteconomista, então Fábio é engenheiro. Se Carlos é administrador, então Marta é nutricionista. Se Fábio não é engenheiro e Marta é nutricionista, uma conclusão que pode ser dedicada para que, juntamente com essas 3, origine-se um argumento válido. Bom, meus queridos, como não falou nada, colocamos verdadeiro em tudo. Vamos separar as proposições, circular os conectivos. Lembra que eu falei para vocês? Começa por uma proposição simples ou por um conectivo E. Por quê? Porque se tem que ser verdade, eu garanto que Fábio não é engenheiro é uma verdade, que Marta é nutricionista é uma verdade. Então, Marta não é nutricionista, vai ser falso. Sendo falsa a segunda, obrigatoriamente a primeira é falsa na condicional. Carlos é administrador, é falso. Fábio não é engenheiro é uma verdade, Fábio é engenheiro, vai ser falso. Sendo falsa na segunda, na condicional, a primeira tem que ser falsa. Logo, Ana é biblioteconomista, porque se ela não é, é falso, então Ana é biblioteconomista e Carlos não é administrador. Portanto, alternativa A, resposta do problema. Vamos lá. Conclui-se corretamente dessas afirmações. Ele diz o seguinte, parecido com a outra, só que tem um detalhe muito especial aqui, e eu preciso falar com vocês. Olha só, vamos lá, vamos separar. Condicional, Carlos é analista de informática, então ele tem ensino superior completo. Se João foi um bom estudante, então ele é um bom profissional. Carlos é analista de informática ou João foi um bom estudante. Bom, não falou nada, você vai colocar verdadeiro. E agora tem um detalhe, ele não é uma proposição simples e não é com conectivo E. Lembra que eu falei? Aguarde instruções? Vamos comigo aqui, ó. Carlos é analista de informática, vamos chamar isso aqui de A. Que ele tem ensino superior completo? B. João foi um bom estudante? C. Que ele é um bom profissional? D. Carlos é analista de informática? A. João foi um bom estudante? C. Então, vamos pegar essa estrutura aqui, ó. Então, eu tenho assim, ó, A, ó, ligado por uma condicional. Então, A, então B.
Depois, C, então D. 3, A ou C, ok? Deixa eu te ensinar a técnica. Perceba vocês, ó, olha desse lado aqui, ó, A ou C. Perceba então, queridos, quando você tiver uma condicional e um ou, dessa maneira aqui, ó, representou o AC, eu garanto para vocês que a minha resposta agora vai ser B ou D. Essa estrutura é chamado de dilema construtivo. Dilema construtivo. A estrutura é sempre assim, não vai mudar para dilema construtivo, fechou? Então, vai ficar B ou D. O que vai ficar então? Olha, nem estou olhando as alternativas, vai ficar assim. Carlos tem ensino superior completo ou ele é um bom profissional. Vamos ver? Carlos tem ensino superior completo ou, então onde está E está eliminado. Onde está E está eliminado, ó. Tá? Carlos tem ensino superior completo ou João é um bom profissional, que é o caso do João lá, ó. João é um bom profissional. Perfeito. A ordem não importa, né, queridos? Alternativa C, resposta do problema. Isso chama-se dilema construtivo. É muito lindo isso. Fechou? Tranquilo? Muito bom, não é verdade, queridos? Muito bom demais. Eu vou fazer esse 9. Por que eu vou fazer esse 9? Porque esse 9 vocês vão ver que vai ter uma característica parecida com aquele que fizemos agora, com um diferencial. Então eu vou colocar esse 9 aqui embaixo, fazer ele bonitinho, só para a gente entender. Vou até aumentar aqui o tamanho do jacaré aqui, ó. Isso, ó. Olha lá, ó. Se Débora usou uma condicional, ó. Se Débora é mãe de Hugo, então, olha lá, usou uma condicional. Vamos chamar Débora é mãe de Hugo de A. Marcelo é baixo de B. Depois ele começou com uma condicional de novo, ó. Carlos não é filho de Débora, vou chamar de C. Então, Neuza não é avó dele, vou chamar de D. Até agora você teve assim, ó, A, então B. Você teve C, então D. Olha agora o que acontece. Ele vai usar um ou agora aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. Marcelo é alto, perceba vocês que Marcelo é baixo, então vai ficar o quê? Se Marcelo é alto, não B, ou Neuza é avó de Carlos. Perceba que Neuza não é avó, é D. Se Neuza é avó de Carlos, vai ser não D. Agora, queridos, perceba vocês que o ou não começou do lado esquerdo, o ou começou do lado direito. E negando. Então, eu tenho certeza absoluta que a minha resposta vai ser não A ou não C. Não A ou não C. Ou seja, Débora não é mãe de Hugo ou Débora não é mãe de Hugo ou Carlos é filho de Débora. Débora não é mãe de Hugo ou Carlos é filho de Débora. Alternativa E. Essa estrutura é chamada de dilema. Você viu que trocou em relação à ordem? Não é construtivo, porque ele negou. Então é um dilema destrutivo. Ok? Ó, e é sempre lá, condicional, condicional ou dilema destrutivo. Olha que lindo isso. Gostaram demais da conta? Não é muito lindo, queridos? Muito lindo, professor. Estou arrepiado. Eu também. Fechou? Vem para mim aqui. Vem para mim aqui. Então fizemos um dilema construtivo, um dilema destrutivo. E agora eu vou para o exercício 5, porque esse é bonito. Agora ele fala, ó, sabe-se que o fato 3 não acontece, ó. Ó, se acontece o fato 1, então acontece o fato 2. Se acontece o fato 2, então acontece o fato 3. Não acontece o fato 3, então acontece o fato 4. Sabe-se que o fato 3 não acontece. Então o fato 3 é falso. Ok, queridos? O fato 3 é falso. Bom, se o fato 3 é falso, como tem que ter tudo verdade, já que ele não fala nada, eu garanto que acontece, obrigatoriamente também não vai acontecer o fato 2, porque se for falsa a segunda, vai ter que ser falsa a primeira, fechou? Então, acontece o fato 2 é falso.
Sendo falsa a segunda na condicional, obrigatoriamente é falsa a primeira. Bom, se não acontece o fato 3, não acontece o fato 3 é uma verdade, valeu a primeira, tem que valer a segunda. Acontece o fato 4 é uma verdade, não acontece o fato 4 é falso. E aí o fato 5, se não acontece a primeira, não pode declarar a segunda. Então, queridos, olha que bonito isso. O que você garante? Não acontece o fato 1, perfeito. Não acontece o fato 2, ele falou que acontece. Ele disse que não acontece o fato 4 e o fato 4 acontece, está eliminado. Aconteceu o fato 5 eu não sei, interrogação. Portanto, alternativa A, resposta do problema. Fechou? Tranquilo? Bom, meu querido, existem 3 suspeitos de invadir uma rede de computadores, Lucas, Mariana e José. Sabe-se que a invasão foi ativamente cometida por um ou por mais de um deles, já que podem ter agido individualmente ou não. Se Lucas é inocente, Mariana é culpada. Se Lucas é inocente, então, vamos fazer aqui, ó. Mariana é culpada, circulei. Ou João é culpado, ou Mariana é culpada, mas não os dois, fechou? José não é inocente. Bom, queridos, tudo é uma verdade. José não é inocente, é uma verdade. Se ele não é inocente, José é culpado. Então, José é culpado é uma verdade. Se tiver uma verdadeira, a outra pode ser qualquer coisa. Então, eu vou deixar quietinho por enquanto aqui. Ok? Se José não é inocente, logo José é culpado. Mas é ou, queridos. Como é ou, cuidado aqui, ó. Ó. O ou diz o seguinte: quando uma for verdadeira, obrigatoriamente no ou, a outra tem que ser falsa, porque não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo no ou. Então, Mariana é culpada é falso. Sendo falsa a segunda na condicional, obrigatoriamente a primeira tem que ser falsa. Logo, queridos, Lucas é inocente é falso, então Lucas é culpado. Então, Lucas vai ser culpado. Nós já sabemos que o José também é culpado. Lucas é culpado, José é culpado. Perfeito? Mariana é culpada, é falso, então Mariana é inocente. Mariana é inocente. Então, somente Mariana é culpada, está eliminada. Somente Lucas é inocente, está eliminado. Somente José é culpado, está eliminado. São culpados Mariana e José, está eliminado. Só sobrou aí, são culpados Lucas e José. Alternativa E, resposta do problema. Se Pedro não bebe, olha só, preciso que você entenda isso aqui, muito lindo esse problema. Tá? Perceba vocês que essa questão vai ser todinha de condicional, ó. Todinha. Também observe a instrução que eu vou te passar. Olha só. Se Pedro não bebe, ele visita Ana. Se Pedro bebe, ele lê poesia. Se Pedro não visita Ana, ele não lê poesias. Se Pedro lê poesias, ele não visita Ana. Percebe que ele não fala nada e tudo é condicional. Quando isso acontecer, olha para as alternativas. Perceba que as alternativas não estão em condicional, tá? O quê? O que pode ser o que ele é. Ó. Por exemplo, bebe, visita Ana, não lê poesias. Quando isso acontecer, é diferente dessa 8 aqui, ó. A 7 e a 8 são diferentes. Por quê, professor? Perceba que a 8, queridos, ele também é todinha condicional, só que a alternativa continua uma condicional, ó. Ó, pode-se concluir que se um homem não é violento, então, ó lá, a alternativa é uma condicional. Quer dizer, se a resposta também é uma condicional, aqui você vai fazer pela técnica do corte. E essa outra aqui, você não vai fazer pela técnica do corte, porque essa alternativa não está em condicional. Você vai, por exemplo, escolher a primeira aqui, ó. Vamos separar, ó. Olha lá, vamos separar tudo, ó. Vamos separar tudo, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos separar. Pronto, estou separando, ó. Separei. Perfeito, ó. Separar aqui, ó. Separei, ó. Tranquilo. O que eu quero que você entenda? Vou dar aqui, vamos supor que tudo tem que ser verdade, correto? Como ele não falou nada, tudo verdade. Então, nós vamos aqui
sugerir que Pedro não bebe uma verdade, só que eu vou pontilhar porque não é uma certeza absoluta, porque se der contradição eu troco por falso. Então se Pedro não bebe uma verdade, ele visita Ana, vai ser uma verdade. Se ele visita Ana é uma verdade, ele não visita Ana vai ser falso. A segunda sendo falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. Pedro lê poesias é falso, ele não lê poesias é uma verdade. Perfeito? Perfeito, professor. Ele visita Ana é uma verdade, ele não visita Ana vai ser falso. Ele bebe vai ser falso. Ele lê poesias vai ser uma verdade. Perceba vocês que verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, perfeito, não deu contradição aqui. Falso com verdadeiro dá verdadeiro, não deu contradição. Falso com verdadeiro deu verdadeiro, não deu contradição. E falso com falso deu verdadeiro, não deu contradição. Então eu garanto que aquilo que era pontilhado no início, agora eu posso definir que deu tudo certo, não deu contradição, então acabou. Que Pedro não bebe. Pedro não bebe. Então onde está bebe está eliminado. Pedro não bebe, então está eliminado a C. Pedro não bebe, perfeito, então ficou 3 alternativas agora. O que mais? Pedro não bebe, ele visita Ana. Ele visita Ana, então ele não bebe e ele visita Ana. Aqui está dizendo que ele não visita Ana, está eliminado. Aqui está dizendo que não visita Ana, está eliminado. Portanto, ele não bebe, visita Ana e vai ter não ler poesias também é uma verdade. Portanto, alternativa B. Fechou? Tranquilo? Agora essa aqui, queridos, como a resposta é incondicional, você vai fazer a regra do corte. Que é isso, ó. Vamos separar para você entender aqui, ó. Vamos separar bem, ok, ó. Tá cansado, tá terminando, queridos, ó. Vamos separar. Se um homem é prudente, então, separou, ó. Ele é competente. Se um homem não é prudente, ele é ignorante. Se um homem é ignorante, ele não tem esperança. Se um homem é competente, ele não é violento. Tudo incondicional. O que acontece? A regra do corte funciona assim, queridos. Ó, se eu tenho A, então B, e B, então C, eu posso cortar o B com B, que vai ficar A, então C. Ok? Ó, sempre 2 a 2. Então vamos lá. Essa frase aqui, ó, tem ignorante, aqui também tem ignorante. Então, essa aqui eu vou cortar com essa. Então, vai ficar o quê? Vai sobrar homem não é prudente com não tem esperança. Fechou? Então, eu vou pegar essa 2 aqui, ó, e essa 3. Vai deixar de existir, eu vou escrever aqui embaixo, ó, a 2 e a 3, eu vou escrever exatamente aqui, ó. O que ficou, ó? Essa 2 e essa 3 vai ficar aqui, ó. Se um homem não é prudente, então, o que ficou? Eu cortei, ficou, ele não tem esperança. Ele não tem esperança. Ele não tem esperança. Fechou? Agora, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou cortar, queridos. Eu vou cortar aqui, ó. Essa primeira, fazer de verde com a quarta, ó. Vou tirar o competente, ó. Cortei o competente, vou cortar com o competente. O que sobrou? Sobrou o seguinte. Se um homem é prudente, então ficou o que nessa primeira aqui, ó? Se um homem é prudente, então, se eu cortei aqui, que sobrou? Ele não é violento. Ele não é. Então, de tudo aquilo, só sobrou essas duas. Só que aí, queridos, o que acontece? Aqui tá não é prudente, aqui tá prudente. O que eu faço? Eu vou pegar essa primeira que está em azul e vou fazer a regra de equivalência dela. Eu posso até olhar as alternativas e ver como tá aqui, ó. Se começa com prudente ou com violento. Ó. Tem violento a maioria, tem prudente os dois. Então eu vou pegar essa primeira que está, se um homem não é prudente, eu não posso cortar o não é prudente com prudente. Então eu vou fazer essa primeira, ó. Se um homem não é prudente, eu vou escrever aqui de novo, ó, só para você entender o que ficou. Ó. Se um homem não é prudente, ele não tem esperança.
ele não tem esperança. E a segunda, se um homem é prudente. Vou pegar essa segunda e vou colocar ela aqui, só que agora, então eu vou pegar essa aqui, ó, por curiosidade, e vou fazer a equivalência lógica dela. Vou negar, vou voltar negando, então vai ficar o quê? Se ele é violento, se é violento, então ele não é prudente. Um homem não é prudente. Por que eu fiz isso? Então, tudo isso ficou nessas duas. O que vai acontecer agora? Eu vou cortar. Um homem não é prudente. Com um homem não é prudente. O que sobrou? Ah, professor, então sobrou. O que sobrou? Se é violento, vou fazer até de verde a resposta final, ó. Se é violento, então ele não tem esperança. O homem não tem esperança. Ele não tem esperança. Pronto. Se é violento, ele não tem esperança. Se ele é violento, ele não tem esperança. Pronto. Alternativa C. Ele é violento e não tem esperança. Fechou? Simplesmente assim que você faz esse problema. Ok, meus queridos? Perfeito? Estamos chegando no fim. Questão de número 10. Questão de número 10, 11 e 12. Vamos lá. 10. Considere falsa. Hélio é um aumentão. Olha lá. Hélio é bombeiro. Ele mandou se chamar. E Cláudia é comissão de bordo. É verdadeira. Ah. Eu vou fazer o seguinte, queridos. Ó. Essa aqui, você deixar se descansar, isso aqui vai ficar de a próxima aula. Ó. Próxima aula. Vamos ver essa 11. Essa é muito boa. Eu quero falar com você com a cabeça boa. Tá? Considere falsa, essa também vou deixar para a próxima aula. Próxima aula, porque nossa próxima aula não tem nada a ver com isso, mas eu quero começar, que a gente vai usar uma tabela aqui nessa questão. Vamos ver essa aqui. Se Reginaldo é agente de fiscalização ou Sérgio é professor, então Márcia é psicóloga, André é administrador, se somente se Carmen é dentista. Vou fazer o seguinte, vou deixar essa aqui também de tarefa para você para a próxima aula. Vou deixar essas três aqui como tarefa, tá? Tarefa não, tarefa é só a questão 12, tá bom? A 10 e a 11 eu quero comentar com você para você não cometer erros, ou quero te explicar o que você vai fazer, porque hoje foi muita informação na sua cabeça, então eu prefiro deixar a 10 e a 11 para a aula que vem. Porém, a nossa próxima aula, meus queridos, deixa eu já deixar bem claro para vocês, vai ser o quê? Quantificadores lógicos, equivalência, negação e conclusão de quantificadores lógicos. Hoje foi muito gostoso, foi muito proveitoso, fizemos muito problema, mais de 50 problemas hoje, mais de 50. Então foi bom demais, por isso eu estou muito feliz. Queridos, um grande abraço, até a próxima, valeu!